Bom dia aí, pessoal, né? Tô vendo que as pessoas aos pouquinhos aí estão entrando no nosso bate-papo, que na verdade não é exatamente um bate-papo, é uma conversa quase minha, quase informal, né? E vamos começar aí a apresentar algumas regras de composição básicas. Volto a dizer aqui, eu acho que nada do que eu vou falar, como na primeira aula, nada do que eu vou falar é grande novidade para a maioria das pessoas que estão aqui assistindo, né? Só que às vezes a gente não presta atenção no nosso dia a dia corrido, a gente pega a câmera, pega o celular e simplesmente vai lá e aperta a foto sem olhar o quadro, sem olhar algumas regrinhas bem básicas de composição que podem nos ajudar bastante durante as fotos, né? Essa conversa está sendo gravada, depois eu vou jogar no YouTube. Eu, por padrão, eu deixei desativado aqui, quando vocês entram, deixei desativado o som, tanto o som, tanto o áudio quanto o vídeo de vocês, né, para não ter interferências e tudo mais. Então, qualquer pergunta podem fazer ali na abinha de bate-papo e vamos ver se eu consigo ir respondendo para vocês, tá bom? Então, vamos lá. É, Vejo aqui que tem gente que já foi meu aluno, deve conhecer alguns desses slides, né? E vamos seguir aqui, abrir então meu Keynote para a gente começar essa aula. Falar para vídeo não é tão fácil para mim, né? Mas a gente se vira. Temos que aprender com as novas tecnologias aí. Olha, então o nosso tópico desse nosso cursinho aí, para a gente amenizar um pouco, né, o nosso dia a dia, amenizar um pouco só as notícias que nós estamos tendo o tempo inteiro. Então, o tópico desse nosso cursinho aí é como melhorar suas fotos de celular, né? Para isso, nós tivemos a primeira aula, o primeiro módulo, né, que era conhecer a câmera do celular, alguns ajustes básicos, a gente focou um pouco no iPhone, alguns ajustes, ou bastante no iPhone, alguns ajustes básicos da câmera para melhorar os resultados dessas fotos, as diferenças de câmera que alguns celulares têm, como possibilitar, por exemplo, a grande angular ou a teleobjetiva. E a gente viu um pouquinho a característica de cada uma dessas duas câmeras. Também vimos diferentes modos de captura, permitindo, principalmente no iPhone, no Samsung, no outros também tem essas formas com nomes diferentes, mas permitindo trabalhar no modo de retrato que lhe dá uma profundidade um pouco maior, trabalhando com as duas câmeras que o celular tem. E depois o ajuste básico das fotografias no programa do iPhone, né? Futuramente, se a gente continuar com essas conversas, eu vou falar de dois programas aí que eu gosto bastante, que é o Lightroom, da Adobe, e o Lightroom não só para desktop, mas o Lightroom, principalmente, eu vou falar do Lightroom para dispositivos móveis, né, como celulares, e também o que eu uso no dia a dia, cada vez que eu faço foto e vou trabalhar com ela, que é o Snapseed. Mas vamos lá. O módulo de hoje então, é composição fotográfica. Na segunda-feira, vou fazer um módulo de iluminação básica, onde vou pegar alguns elementos e mostrar as diferentes tipos de iluminação, uma luz mais dura, uma luz mais suave, rebater, os pontos básicos de iluminação, só para a gente, né, entender um pouco o que, que a luz faz e quais são as características que ela dá nas nossas imagens. No primeiro dia ali, nós já vimos, né, que esses slides aqui, onde assim, todos fotografam, mas com algumas dicas as nossas fotos podem ficar mais atraentes, gerando assim umas visualizações, que no fundo é o que todos nós procuramos. Com o uso correto da câmera do celular, as fotos terão mais qualidade e terão um padrão nosso. Nós vamos escolher onde a gente quer botar o foco, nós vamos escolher a luminosidade de cada foto. A aula de hoje, ou a conversa de hoje, conhecendo algumas regras de composição, as nossas fotos chamarão mais atenção. Elas vão nós vamos direcionar um pouco as fotos para aquilo que nós temos como nosso objetivo. Nós vamos direcionar as fotos para onde o espectador quer usar. Tudo isso a gente já sabe, a maioria que está aqui assistindo conhece essas regras ou usa essas regras de uma forma intuitiva. Mas muitas vezes a gente não sabe, tipo, eu gostei dessa foto, mas por que será que eu gostei? Então, nessas regrinhas bem básicas que vou passar hoje, né, a gente vai ver às vezes por que a gente gosta mais de uma foto e menos da outra. Tá? Então vamos lá.
Eu adoro começar essas minhas aulas de linguagem fotográfica, na época que eu dava aula nas universidades, uma frase do Arnold Newman que diz o seguinte: a máquina fotográfica é um espelho dotado de memória, porém incapaz de pensar. Eu vou dissecar rapidamente essa frase, até porque nós temos 40 minutos liberados pelo Zoom, então eu vou rapidamente dissecar essa frase, que assim, é um espelho. Por quê? Primeiro que ele reflete uma realidade. Não necessariamente ele reflete uma verdade, ele reflete um momento. Né? Se eu viro o espelho, eu vejo uma coisa, se eu viro para o outro lado, eu vejo outra. Então, assim, eu estou vendo uma realidade, mas talvez não toda essa realidade. Mas o principal do espelho, além desse reflexo, que tem vários teóricos que discutem se a fotografia é real ou não é real, né? Que isso é um tema bastante mais avançado, mas além disso, o espelho tem uma coisa que é bem legal. Ele tem dimensões, ele tem altura e tem largura. E isso é bem importante na hora de a gente pensar em fotografia, porque a gente vai chamar isso de enquadramento. Então, depende do meu enquadramento, eu vou mostrar aquilo que me interessa. Por exemplo, eu posso estar numa praia super bonita, mas que passa um esgoto no meio dessa praia. Né? Eu, como fotógrafo, eu posso enquadrar, né? Depende da minha intenção nessa foto, eu posso enquadrar tanto a parte bonita, sem mostrar o esgoto que passa, ou se eu quero fazer algum outro tipo de reflexão, eu posso mostrar que, apesar daquela praia bonita, mostrar também o esgoto. Então, isso é uma decisão do fotógrafo, isso é uma decisão de enquadramento. Todas as inteligências artificiais de hoje, elas estão trabalhando com muita coisa. Ajustar luz, ajustar luz, ajustar um pouco o enquadramento, escolher qual é a foto que as pessoas vão mais curtir e por aí vai indo. Porém, o enquadramento geral, o posicionamento de câmera mais de baixo, mais de cima, mais de um lado, mais para o outro, ainda depende da gente. Por quanto tempo, não sei, mas ainda depende da gente. Né? Então, voltando aqui no slide, desculpe, porém capaz de pensar. Né? O que significa esse porém capaz de pensar? Quem tem que pensar somos nós. É o fotógrafo que tem que escolher qual a ideia que ele quer passar com aquela fotografia. O fotógrafo que tem que escolher qual a história que ele quer passar com aquela fotografia. Para o leitor fazer a interpretação dele, mas nós vamos dar um direcionamento para aquela interpretação. E ali também diz que é dotado de memória. A fotografia, durante muito tempo, ela serviu como nossa base de memória. Ainda serve. Eu só tenho medo que hoje, com a quantidade de fotos de celulares e fotos digitais, se torne um lixo tão grande, uma quantidade tão grande de imagens, que a gente acaba perdendo. Eu tenho na nuvem, daqui a pouco eu perco essas fotos na nuvem porque eu não passei a senha da minha nuvem para ninguém. Né? Então, eu tenho num HD, o HD deixa de funcionar. Eu tenho no celular, exclusivamente no meu celular, essas fotos. Eu vou lá e perco o celular, roubo esse celular. Né? Então, a gente tem que pensar em formas aí de armazenar para a gente continuar mantendo essa memória das nossas fotos. Eu brinco que hoje nós somos a geração mais fotografada e que mais fotografa, mas que talvez vai ter um menor número de registros dessas imagens. Vamos lá. Eu vou falar rapidamente aqui, de modo geral. Tudo são slides bem de modo geral, para a gente depois pensar, e quem quiser se aprofundar mais na conversa, ir atrás disso ou conversar com a gente no grupo do Telegram. Né? Os planos, eles determinam o distanciamento da câmera e do sujeito. Eu vou falar basicamente de 3 planos. Né? No cinema, a gente trabalha com muitos mais planos, com vários outros planos, mas eu vou falar dos 3 grandes planos para ser mais didático. Plano geral, plano médio e primeiro plano. Então, esses planos eu vou depender da distância que eu estou com a minha câmera do sujeito que eu estou fotografado. Quanto mais distante, mais aberto o meu enquadramento, quanto mais distante, mais aberto o meu enquadramento, mais geral vai ser o meu plano. Quanto eu vou fechando, eu vou me aproximando do meu objeto, vou trabalhando com plano médio. Mais aproximado, eu estou com o primeiro plano. Não é simplesmente essa distância dos objetos, mas cada um deles tem uma narrativa. Cada um desses planos quer contar uma história diferente.
Esses slides também depois eu jogo lá para vocês no grupo do Telegram. Bom, vamos plano geral. O plano geral, o nosso ambiente é o elemento principal. Eu quero mostrar o meu ambiente, eu quero mostrar onde a minha cena está situada. Quero mostrar onde está o meu sujeito. Ele está numa praia, ele está numa escola, ele está no Brasil, ele está em Paris, né? Então, com o uso do plano geral, eu começo a situar onde está o meu sujeito. Eu situo o meu sujeito no ambiente. Eu digo onde vai acontecer aquela ação, onde vai ser o espaço dessa ação. Então, quando eu uso um plano geral, sempre quando eu começo a contar uma história, é interessante, né? A gente tem que pensar a fotografia meio como narrativa, como uma contagem de histórias, né? Então, sempre que eu vou começar a contar minha história, é interessante a gente iniciar com um plano geral. A gente vê um filme, os filmes normalmente, a primeira cena do filme, uma das primeiras, a não ser quando já querem começar com a tensão bem do início, mas normalmente nos filmes já começam ali com um enquadramento num plano geral, para mostrar, olha só, muitas vezes aérea, né? Olha só, esse filme ele acontece nessa cidade bacana, e por aí vai indo. E às vezes vão lá, daqui a pouco eles já jogam daqui a pouco a gente fala do plano médio, né? Então, o plano geral, eu estou situando o meu sujeito aqui. Eu estou situando onde essa minha fotografia está. Para quem conhece um pouco, sabe que isso ali é no Rio de Janeiro, mas mesmo que não conheça o Rio de Janeiro, olha, é uma praia, tem uma certa vegetação aqui nessa praia. Essa vegetação ela está na frente, eu tenho um distanciamento entre essas minhas áreas, que a gente também chama de plano, né? O que está mais próximo também chama de primeiro plano, né? Mas eu tenho distanciamento, eu tenho um volume nessa foto. Tá? Depois a gente vai ver a regra dos terços, a gente pode olhar nessa foto aqui, um terço com a parte de baixo, um terço a parte de cima. Isso, né, quando for falar aí da regra dos terços, a gente vai ver que isso dá um equilíbrio mais interessante nas minhas fotografias, ou nas nossas fotografias. Então, plano geral, estou situando o meu sujeito na ação, estou mostrando onde essa foto acontece. Mesma coisa nessa imagem, né? Então, ali, eu estou mostrando os pássaros voando nesse pier, é um pôr do sol, é numa praia. Então, as pessoas tirando foto lá em cima no pier. Então, eu estou situando o meu sujeito. Para quem conhece, vai dizer, putz, eu sei onde é, mas de qualquer forma não importa. Já está começando a contar uma história sobre este meu ambiente. Vamos então para o plano médio. O plano médio, o sujeito preenche o quadro. Ele é um plano que eu vou usar para descrever o meu sujeito, para descrever o que ele está fazendo. Então, enquanto no plano geral eu digo aonde o meu sujeito está, no plano médio eu vou dizer o que ele está fazendo. Ele está lendo um livro, ele está vendo um filme, está assistindo uma aula de linguagem fotográfica. Então, ele me dá essa informação. Ele me diz o que o meu sujeito está fazendo. Tá? Dentro disso, eu peguei aqui uma foto de uma viagem, tem algumas pessoas, amigos aqui, que participaram dessa viagem aqui, né? Um lugar fantástico, maravilhoso, que adoramos ir, né? E o Rafael, meu filho, quando a gente vai para lá, se deixar, ele passa o dia inteiro em cima de um cavalo. Voltando para a aula, né? Temos aqui, então, o Rafael, ele sentado em cima do cavalo. A gente vê, isso é um plano médio. Eu estou vendo a ação que ele está fazendo, eu estou vendo a concentração dele, ele atravessando esse riacho. Ainda consigo dizer onde isso está localizado? Consigo. Quem conhece a Serra Catarinense vai dizer assim, nossa, tem um araucária ali atrás. Mas o mais importante dessa foto, o mais importante é a ação que está acontecendo. Isso é uma característica do plano médio. Então, quando a gente quer descrever a ação do sujeito, a gente bota um plano médio. É lógico, intuitivamente a gente sempre faz isso, mas serve aqui para a gente entender o porquê que a gente faz. Também, continuamos aqui no plano médio, né? Eu estou mostrando a ação ali dessa cena, né? Brasil, cerveja, eu estou querendo mostrar um pouquinho dessa ação. Mais para frente, eu vou falar um pouco de textura. Olha como é interessante como a textura
em função da luz bem lateral, a textura, essa luz ela realça bastante essa textura e dá algo bem interessante na fotografia. Então, plano médio, vou passar para o primeiro plano. Como eu falei, eu estou indo rápido, nós temos 40 minutos aí de conversa. Depois, o grupo lá do Telegram, de conversa, ou querendo me chamar no WhatsApp, tanto faz, vários Facebook e por aí vai. O primeiro plano, ele já é assim, uma parte do meu sujeito preenche o quadro. Ele vai isolar o meu sujeito do ambiente. Normalmente, eu já não sei mais onde aquilo está acontecendo. Ele é um plano para registrar a emoção. Então, voltando lá para a historinha do filme, digamos, inicialmente, eu comecei com um plano geral, mostrando a cidade, mostrando onde está localizada aquela ação. De repente, eu vou lá e mostro meus personagens principais, onde eles moram, eu estou indo para o meu plano médio. Daqui a pouco eu mostro uma arma. Detalhe de uma arma, primeiro plano. Ele já está me dizendo do que aquele filme vai falar. Ele está me dando uma dica. Opa, olha só, nessa cidade bonita, com essas pessoas bacanas, mas tem alguma coisa ali que pode acontecer. Ou mostra uma lágrima de uma pessoa. Né? São esses detalhes dentro da linguagem, da narrativa de um filme, de uma narrativa de um ensaio fotográfico que a gente tem que prestar atenção. E como eu já falei, intuitivamente a gente acaba utilizando. Mas a partir de hoje vai saber o porquê, um pouquinho, por que a gente usa esses enquadramentos. Tá? Então aqui um ensaio que eu fiz para a minha revista de fotografia, alguns aqui conhecem, a No Mirror, minha não, né? Minha e do Alisson, né? E que alguns aqui já postaram fotos nela. Quem não conhece, acessa lá nomirror.art.br e dá uma olhada nos ensaios. Eu estou aqui com o primeiro plano. Esse primeiro plano, eu estou mostrando um detalhe de um pincel maquiando uma modelo. Esse é meu dia a dia. Esse ensaio aqui que eu fiz foi para mostrar o meu dia a dia. O que acontece diariamente lá no estúdio. Então, aqui eu já vejo os detalhes da pessoa, vejo os detalhes do pincel. Quando alguém estiver olhando o ensaio completo, vai ver assim, tá, ele fotografa lá as modelos, mas olha, tem o trabalho delicado ali do pincel, da mão da maquiadora ou do maquiador. Outra foto que é lá do estúdio, de uma máquina registradora, que deve pesar 1 tonelada, porque antigamente ela era usada também como cofre, né? Então, quem pegasse ela não conseguisse fugir com a máquina registradora, o dinheiro estava ali dentro. Né? De novo, olha o primeiro plano mostrando os detalhes. Eu aponto aqui para a tela, né, como se você estivesse vendo meu dedo na tela, né? Bem bizarro. Né? Mas então, assim, os detalhes da idade que essa máquina tem, do uso que essa máquina tem, isso registra uma emoção. Emoção não é exclusivamente dos nossos olhos, apesar de nossos olhos passarem uma emoção muito grande, né? Às vezes diz, né, eu queria um sorriso de olhos, né? É algo bem complicado, mas os modelos conseguem dar um sorriso só de olhos, atores principalmente, né? Mas aqui, olha a emoção sendo passada nos detalhes dessa máquina aqui. De novo, uma luz bem lateral, que a gente vai ver na segunda-feira sobre luz, uma luz bem lateral, aumentando essa emoção, aumentando os detalhes, aumentando a textura dessa foto. Vamos em frente. Normalmente, com o celular é um pouquinho mais difícil do que com uma câmera fotográfica profissional, mas normalmente eu posso escolher as áreas que estarão em foco e fora de foco. Isso a gente faz com o diafragma da câmera. Né? Então, com o diafragma da câmera, eu vou lá, um diafragma bem aberto, eu consigo ter menos áreas em foco. Diafragma bem fechado, mais áreas de foco. Na aula de antes de ontem, na conversa de antes de ontem, eu mostrei um pouquinho disso para vocês quando a gente fez a foto de retrato. Olha só, com o iPhone a partir do, não sei se é a partir do X ou XS ou qual deles, eu posso, depois da foto ser feita, eu posso escolher minha profundidade de campo. Posso deixar meu fundo mais focado ou menos desfocado. Para que eu uso isso como linguagem? Muitas vezes eu estou num ambiente super bonito, mas o meu fundo ele tem muito ruído, tem muita informação. Então eu vou lá, tiro o foco do meu fundo para que a atenção da minha imagem fique no meu objeto principal. Isso é muito importante.
quando a gente faz uma foto, a gente não pode deixar muitos elementos chamarem a atenção, senão a gente perde o foco da foto. É um puta trocadilho horrível, mas vamos lá, né? A gente perde o foco da foto fazendo foco ou desfoque. Ok, está valendo. Né? Então, muitas vezes eu posso ir lá com programas também de edição, fazer um pouco de desfoque. Nunca vai ser o mesmo da câmera, mas eu consigo centralizar. Porque o da câmera ele faz por distanciamento. O nosso desfoque, aí tem uma imagem plana. Eu faço escolhendo o ponto do lado, mesmo que esteja no mesmo plano, ele já vai estar desfocado. Essa relação de foco e fora de foco, ele chama de profundidade de campo. Quanto maior a profundidade de campo, mais áreas eu tenho em foco, mais eu vou chamar a atenção de tudo. A gente acaba usando, sempre que faz paisagens, a gente gosta de mostrar foco em praticamente tudo. Quando a gente faz uma foto de um retrato, de um produto, eu já gosto de tentar deixar a cena mais limpa possível. Então, chamar a atenção para um produto principal. Vou fazer uma foto de uma etiqueta de uma roupa de um cliente meu, né? Para chamar a atenção da marca dele ou do logo dele, né? Vou lá, eu boto o foco num ponto, tiro o foco do outro e por aí vai indo. É bem importante que a gente faz uma fotografia, pensar no que eu quero deixar em foco e pensar que eu posso, dependendo da câmera, mas no celular a gente consegue em algumas situações, eu posso reduzir essa área em foco. Tá? Vamos em frente. Então, aqui tirei uma foto de um dos meus vícios aí. Né? Hoje até postei uma fotinha de um café passado na meia. Né? Mas um dos meus vícios é tomar o café. Aqui eu estou mostrando a poeira que eu não tirei das minhas cápsulas de café. Né? E lá no fundo, como quase só eu mexo, então a culpa é minha, não é de mais ninguém. Né? Então, no primeiro plano, aqui, o que está mais próximo da minha foto, eu tenho foco. E esse foco vai se perdendo na medida que vai se distanciando. Com isso, o que acontece? Mesmo com uma sombra que eu tinha lá, que toda manhã eu gosto, vários dias de manhã eu gosto de brincar com essa luz que bate nessa parede aqui de casa, essa parede que está aqui atrás, com algumas fotos, por aí vai indo, bebidas e tudo mais, né? Eu gosto de manhã cedo ver como essa luz ela se comporta no decorrer dos meses. É bem legal. Eu tenho algumas fotos do decorrer dos meses aí, como ela vai se comportando. Mas o mais importante, eu tenho um foco no meu primeiro plano, mesmo com essa luz lá atrás chamando a atenção, eu olho para a área onde eu tenho mais foco. Tá? Então, eu preencho o olhar, eu chamo a atenção de quem está vendo essa foto, lá para a sombra, lá atrás, para aquela luz, mas em seguida eu olho aqui para essa ponta. Também porque a nossa leitura ocidental, a gente, né, o ponto final, ele é aqui. A gente lê da esquerda para a direita e encerramos nossas narrativas, nossas conversas aqui embaixo. Se a gente for olhar a publicidade, sempre assina nesse canto. Movimento. O movimento ele pode ser capturado de algumas formas. Tá? Congelado, borrado ou com o sujeito congelado e o fundo borrado. Também, esse movimento aqui, ele também serve para a gente chamar mais atenção para a minha ação. Se eu deixo o fundo mais borrado, ou o meu movimento borrado, eu consigo dizer, olha, a fotografia, eu sei que ela é congelada, é um momento, mas eu sei que esse objeto está se movendo. Ou eu estou movendo a câmera. Tá? Então, é bem interessante a gente trabalhar com isso. Eu quero mostrar o movimento borrado. Peço para a pessoa pular ali, quanto mais próximo, mais ela vai borrar esse movimento, e as pessoas vão saber, essa pessoa estava se mexendo. Um jogador de futebol dá um chute, o pé parado no ar, com a bola encostada ali, a gente sabe que existe um movimento acontecendo ali. Então, esse movimento congelado, ele é bem interessante, ele está mostrando uma narrativa, como também o movimento borrado. São duas narrativas diferentes. Aqui uma fotinho, né, de um movimento congelado que eu fiz. Né? Eu devo ter feito umas 30 fotos aí para chegar nessa aí. Estava lá brincando de apertar o botão. Né, na aula de antes de ontem, na conversa de antes de ontem, eu disse que a fotografia do celular ela permite a gente ter o dedo nervoso.
Ela permite a gente clicar várias vezes e depois escolher o melhor momento da ação. Então, esse pássaro estava chegando ali, na verdade, ele nem atacou o outro, mas a sensação que nós temos é de ataque, né? Olha, depois eu vou falar de linha, mas olha a linha do olhar do pássaro e do bico, como ele está se dirigindo para o outro. Então, um movimento congelado, ele mostrou um momento único da ação desse pássaro. Se ele fosse borrado, eu teria perdido este olhar, essa asa batida. Na CCXP de 2 anos atrás, que o meu amigo Forlani convidou para a gente fazer ensaios de mobigrafia, fotografia de celular, nós fiz um ensaio lá. Esse aqui é estava lá o Papito tocando, fazendo um show, né? Esse ensaio aqui está lá uma das edições da No Mirror, né? Com a câmera do celular no modo normal, eu não conseguiria fazer isso. Mas o meu ensaio, o que eu vou fazer de diferente? O que eu vou fazer diferente? Cara, eu tenho que mostrar o movimento borrado. Por quê? A CCXP é um local que tem muita gente o tempo inteiro. E o que acaba gerando uma poluição visual para a fotografia muito grande. Então, no meio das andanças, depois do terceiro dia lá, de o que eu vou fazer, pensei, putz, eu vou dar um movimento nas minhas fotos. Então, eu trabalhei com a câmera do Lightroom, que ela permite eu trabalhar com uma velocidade mais lenta, e toda foto eu fazia esse movimento. Eu girava bem rápido a minha câmera. Fiz milhões de fotos, tá? Girando. Com isso, cada vez que eu girava, eu conseguia ter uma imagem diferente. Com isso, eu dei esse túnel de luz e cores que chama atenção bem para o meu sujeito lá no fundo. A gente vê, por que ele não está borrado? Porque a parte do centro é a parte que menos gira. Ó. Minha câmera está aqui em cima. Onde ela está? Está aqui. Minha câmera está aqui em cima. A parte do centro da câmera, eu pegava aqui, é a que menos gira. Ó. É a que menos gira o centro da câmera. As bordas giram muito mais. Então, ele dava esse efeito. Tá? Então, trabalhar com movimento borrado ou algumas áreas borradas, ele pode nos auxiliar bastante na nossa linguagem para a gente chamar a atenção daquilo que é mais importante da nossa imagem. Estamos aí quase meia hora, né? Vai dar tempo de passar tudo que eu planejei. Falando de ângulo, nós temos basicamente 3. Eu tenho alunos que dizem, Neto, eu só lembro de alunos já de algum tempo atrás. Neto, de todas as tuas aulas, o que eu mais lembro é do ângulo plongé e contra-plongé. Né? Mas para que servem esses ângulos? Aqui em português, eu aprendi numa aula, que eu dava aula no Univale, eu aprendi lá que em Portugal se chama picado e contra-picado, que na verdade são posições, até se a gente vê literatura de aviação, essas coisas, é o ângulo picado e contra-picado. Né? E isso vale também para a fotografia. Então, na linguagem, para que serve? Sempre que eu uso a câmera na mesma altura do sujeito, na linha dos olhos do sujeito, eu estou nivelando a minha importância em relação a ele. Eu estou nivelando quando a pessoa vê, o observador vê aquela imagem, ela está nivelando aquela pessoa com o espectador. Boa parte das fotos que nós vemos de autoridades e de tudo mais, né, pessoas que querem ter um pouco mais de importância, te bota a câmera um pouquinho abaixo, que chama contra-plongé. Plongé em francês significa mergulho, tá? Só para a gente saber aí o que é a palavra. Então, quando eu boto a câmera um pouquinho abaixo, eu estou fotografando em contra-plongé. O contra-plongé, ele já dá um pouco mais de importância para o meu sujeito. A gente, desde que nasceu, a gente já vê assim, né? Olha o pai lá para cima, né? Olha o pai dando aquele dedada, assim. Então, a gente já tem essa ideia do que está lá em cima mais importante, tem mais poder do que eu. Com o tempo, a adolescência, a gente vai ficando na mesma altura dos pais, a gente vai igualando, e depois passa da altura, e daí ferrou. Né? Daí vira um plongé e perde toda a autoridade já. Né? Mas enquanto ainda está em contra-plongé, os nossos filhos, ou a gente já passou por isso, a gente vê a autoridade que está em cima. O padre, quando dá o pastor, quando ele vai dar o sermão, ele ou vai no púlpito, ou está lá em cima no altar. As igrejas, antigamente, sempre estão colocadas lá em cima. Por quê? A gente está olhando para o céu. Nós temos o céu, temos o inferno. Né? Então, o céu está acima, o inferno está abaixo.
São algumas questões aí da nossa linguagem que fazem a gente intuitivamente, às vezes sem pensar ou sem saber, quando a gente olha, puta, olha o contra-plongé está sendo usado para dar mais poder. Ao contrário, o plongé está diminuindo o meu sujeito. Tá? Agora, não significa que toda vez que eu uso esses ângulos, eu estou pensando nisso. Né? Ele significa que quando eu quero pensar nisso, eu uso. Quando eu quero aumentar o poder, diminuir o poder, eu uso plongé e contra-plongé. Beleza? Né? Então, a gente tem que pensar bastante na hora de fazer essas fotos. E cuidar muito com o contra-plongé, não só pela questão de linguagem, mas o contra-plongé mostra muito isso aqui também, né? Então, tem jogar o rosto um pouquinho mais para frente, para evitar, né, mostrar essas papadas e tudo mais ali. A cor. A fotografia colorida, de novo, tudo que eu estou falando acho que as pessoas já sabem, mas agora vamos prestar um pouquinho mais de atenção. A cor. A fotografia colorida, ela nos traz mais para a realidade. Cores brilhantes transmitem mais energia. Eu vou fotografar esporte, é legal que tenha contraste de cores, vermelho, azul, o céu azul com uma cor vermelha, ela nos transmite mais energia. As cores suaves, elas transmitem mais harmonia. E quando eu quero mostrar um ambiente mais harmonioso, mais tranquilo, eu não trabalho, né, como estou vendo o David ali na tela, a sala do David ali, vermelho, azul, ele é um cara que o tempo inteiro está com energia 1000. Né? Então, ele já tem cores fortes ali, né, para trabalhar. Então, quem trabalha com arquitetura, essas coisas sabe, né? Cores mais fortes, mais vibrantes, cromoterapia e tudo, vão transmitir mais energia, mais ação, né? Enquanto cores mais suaves, com menos saturação, eles já trazem mais tranquilidade. Né? E a fotografia preto e branco, ela nos distancia um pouco da realidade. A gente, quando bota uma foto em preto e branco, a pessoa já faz uma nova leitura. Opa, isso é uma foto artística. Eu já vou olhar com uma outra cara para essa foto em preto e branco. Né? A gente já traz um distanciamento para isso. Eu botei aqui 2 fotos da mesma situação. Até parece época de coronavírus, né? Uma praia deserta. Mas pela luz aqui, como do outro lado pela luz aqui a gente vê que é de manhã, né? Tem uma luz, é cedo da manhã, então estava tudo fechado, a praia estava vazia ainda, tá? Então eu tenho uma luz vindo bem cedinho aqui de manhã, batendo ali. Agora, olha a textura como vem em função da luz mais lateral. Eu tenho textura, eu tenho linhas sendo bem marcadas. A mesma foto, eu trazendo uma outra. Poxa, não vou discutir aqui qual foto é mais interessante, mas são 2 fotos bem diferentes. São 2 características de foto bem diferentes. Essa aqui é muito mais quente, ela vai deixar meu ambiente mais esquentado. Essa aqui já transmite um pouco mais de tranquilidade. Né? Então, são fotos diferentes que a gente tem que observar. Uma foto preto e branco, na hora que eu olho essa foto, a textura da nuvem é importante, a linha da ponte, eu já estou vendo com uma outra cara essa minha imagem aqui. Vamos seguir, quase terminando o nosso tempo. A fotografia é bidimensional, mas nós temos que passar uma tridimensionalidade para ela. Nós temos que mostrar profundidade para ela. Como a gente faz isso? Com linhas de perspectiva, com a distância entre os objetos mais próximos, objetos mais distantes. Com isso, o nosso cérebro já entende que essa foto está num ambiente tridimensional, que é o nosso mundo. Então, aqui uma fotinha de viagem, né? Como eu falei no primeiro dia, quase todas as minhas fotos são de viagem, que eu faço de celular, né? Para fugir um pouco do meu dia a dia. O caminho dessa estrada, o caminho desse céu, dessas árvores, e lá atrás algumas pessoas de uma casa, eles nos dão, e a luz que está acontecendo, ele me dá uma ideia de tridimensionalidade para essa foto. Então, quando a gente fotografa, a gente tem que pensar nessa ideia de tridimensionalidade. Mesma coisa, olha as linhas, ambientes, áreas mais claras, áreas mais escuras. A gente sabe que o trem que está aqui, ele está muito maior do que lá na frente.
mas a perspectiva já me ensinou que isso é de verdade, que ele é igual de todos os tamanhos. E com isso eu sei que lá atrás está mais distante do que aqui na frente. A textura, falei algumas vezes aí sobre ela, né? Mostrei em alguns exemplos, mas a textura nos fornece a sensação de algo real. E a gente ressalta essa textura com o que nós vamos ver na segunda-feira sobre a luz e ângulo. Com isso eu ressalto ou tiro a textura. Se eu tenho uma espinha na cabeça e botar uma luz lateral, essa espinha vai virar um vulcão. Se eu jogar a luz mais frontal, tudo certo, ela quase vai sumir. Mas eu quero mostrar a poeira que está ali na minha cápsula de chocolate não, outra coisa que eu adoro, né? Na minha cápsula de café, eu vou lá e vou deixar uma luz bem lateral. Com essa luz bem lateral, ela vai mostrar todos esses detalhes da textura. Tá? Então, a textura, ela nos dá uma sensação de algo mais real. Teve uma fase bem tensa aí da fotografia que se mandava tirar todas as texturas das peles dos modelos. Todo mundo pele de boneco. Graças a Deus, as fases passam e a gente aprende uma nova realidade. Hoje em dia, mando tirar tudo e depois botar aos poucos. Né? Aquela pele que a gente vê também não é de verdade, mas ela não é tão falsa como já foi. Então, a falta de textura nos distancia a fotografia do que é real. Tá? Aqui é uma foto da minha máquina, lá de novo. Né? Olha a textura desse papel que está colado em cima desses botões da máquina. Tem mais 4 minutinhos, então vamos correr. Né? Olha a textura da luz bem lateral. Olha as sombras desses pilares ali dessa cerca. Olha como a sombra está bem projetada. Essa sombra está bem projetada porque a luz está bem lateral. Com a luz bem lateral, eu consigo ver a textura da grama, a textura dessa estrada que está aparecendo. Tá? E com essa luz bem lateral, que de novo é a aula de segunda-feira, eu vejo o volume dessas torres. Uma das coisas mais importantes aqui, uma das regras mais básicas, não é a única, mas uma das regras mais básicas, a regra dos terços. Tá? A regra dos terços é uma regra de composição, onde ela diz assim, divida a sua imagem em terços por igual na vertical e na horizontal. Coloque o seu ponto principal nas interseções, pontos de ouro. Esses pontos são os pontos que mais chamam a atenção da nossa imagem. Compõe a imagem, não divida a imagem no meio, uma parte do assunto para um lado, outra de outro. Jogue 1/3 do seu assunto numa das partes, outros 2/3 na outra parte. Já mostrei algumas fotos falando disso. Estou dando uma corrida porque o nosso tempo está esgotando, tá? Aqui, fotinho de viagem. 1/3 o mar com skyline. 2/3 a ação, o céu com os pássaros voando. De novo, 1/3 lá atrás, o céu. 1/3 da minha imagem está meio escuro. E quase que centralizei meu barco. Mas mesmo esse barquinho, esse bote centralizado, olha como eu tenho, a minha imagem ela não está dividida igual no meio. Ela tem uma parte mais escura, ela tem uma parte mais clara, com isso ela não se torna monótona. Mesma coisa nesse prédio aqui, ó, 2/3 de céu. A ação das pessoas fazendo a limpeza, ou colocando, ou pintando, acho que aqui eles estavam ainda limpando, né? A ação delas muito próximo do meu ponto de ouro. Então, as linhas, nossos objetos são compostos por linhas. Nossos cenários são compostos por linhas. Falta 30 segundos, não sei se vai dar para terminar essa aula de hoje. Qualquer coisa, eu termino em seguida, abro um novo link e a gente entra no novo link, beleza? As linhas devem conduzir o nosso olhar para o centro de atenção da fotografia. Linhas verticais sugerem dignidade e poder. Horizontais, estabilidade. Diagonais, caminho a seguir. Emoção, vigor. Tá? Então, olha aqui a nossa linha conduzindo para a ação. A nossa linha ali dessa corda conduzindo ali para a ação. Opa, parece que deixaram eu continuar um pouco. Vocês estão vendo ainda? Todo mundo vendo? Ah, maravilha. Eu acho que liberaram mais um pouco. Eu estou aqui 40 minutos e passou.
Então, eu já volto Então, alguns slides se a gente conseguir. aqui eu Então, recebi a mensagem essa de linha que vermelha bem libera mais. forte, ela conduz lá para a ação da criança brincando em cima de amarelinha. Tá? Olha, a criança está num terço, 2/3 ocupado por outra parte. Olha o meu Cipreste, acho que é isso, ali do, como que chama do filme lá do Kung Fu, lá, esqueci o nome dele agora. Toda criança, todo mundo aqui que já passou assistiu esse filme. Daqui a pouco eu lembro, a idade tem dessas coisas. Mas olha como ele está colocado na regra dos terços, onde eu quero chamar mais atenção. Lógico, tem uma luz brilhante ali também ajudando a chamar mais atenção. Mas o cipreste está num ponto específico. Ele está no ponto de ouro. Tá? Então é muito importante a gente lembrar disso. Preciso sempre usar essa regra? Não. Não preciso sempre usar essa regra. Mas, na dúvida, eu uso. As pessoas estão mais acostumadas a ver essa regra. Como vem um pouquinho mais de tempo, eu brinco muitas vezes, né? Eu fico brincando de dizer o seguinte: a foto de casamento é proibido fazer uma foto de casamento onde esteja noivo ocupando um lado, noivo ocupando o outro lado. O porquê disso? Normalmente na separação, qual é a imagem que a gente tem da separação? Rasgar a foto no meio. Assim, vai lá, rasgou a foto no meio. Essa é a imagem que a gente tem, né? Tem filmes que tem isso, significa os dois se separaram. Então, mas a gente evita botar ali o casal no meio, porque senão fica uma cena só deles. A gente deixa de mostrar decoração, deixa de mostrar um pouquinho do ambiente também. Porém, por que essa foto é errada? O certo é botar o homem, o noivo, a noiva e o cenário, todas as coisas que estão da festa. Por quê? Na hora de rasgar, o que acontece? O homem fica com o máximo 1/3 e a mulher fica com todos os outros 2/3 do que ela levou do casamento. É bom fazer virtual porque deu num apanho. Né? Então, essa é a vantagem. Tá? Mas vamos lembrar dessa brincadeira ali para na hora de compor. 1/3 para uma cena, o homem, o mais importante, e 2/3 para quem vai ficar com tudo. Tá? Então, obviamente, brincadeiras, mas serve para a gente lembrar na hora de fazer a composição. E, de novo, olha a linha, né, a linha do que o barco está fazendo, e agora olha como inverti nessa foto, como inverti o ponto final. Então, é obrigatório botar o ponto final sempre lá na direita? Não, depende de como eu faço a leitura da minha imagem, como eu direciono a minha imagem. O barco está vindo no sentido contrário da minha leitura. E nem por isso eu deixo de olhar para ele. Porque ele é claro, está numa área escura. E tem uma linha toda do rio conduzindo para ele. Então, trabalhar com essas linhas é super importante. Né? Mais uma fotinha de viagem. Né? Olha só como todas as linhas convergem para expressão. Para onde eu quero direcionar o meu sujeito. Ele está centralizado. O meu sujeito está centralizado. Porém, eu coloquei não, isso ali está ali há anos, mas deixei ali aparecer na minha foto, né, um elemento no lado esquerdo da minha foto, deixei que ele quebra um pouco a monotonia. De um lado eu tenho elemento, do outro não tenho. Não é uma foto totalmente simétrica. Tá? Essa assimetria, ela nos ajuda também a compor a imagem e deixar nossas fotos mais interessantes. Olha as linhas diagonais dando a ação. Nossas linhas diagonais dando a ação. Eu tenho ali uma linha vertical bem forte, mas quem está executando a ação está na diagonal. Isso é bem legal, a gente trabalhar com essas linhas. Eu vou tirar uma foto de uma pessoa pulando de bicicleta. Pô, se essa pessoa estiver na diagonal, a ação fica muito mais forte do que se ela estiver na horizontal. Está fazendo um rapel, né? Aquela corda trazendo ali, a ação fica muito mais forte. Voltando aqui, olha como a ação da criança, com essa linha diagonal, ela me dá um caminho a seguir e ela deixa a ação mais forte. Brincadeirinhas também, né? De linhas, essa foto todo mundo já tirou, todo mundo que foi para Nova York já tirou essa foto igual, né? Mas sempre ela é interessante. São muitas linhas convergindo para um ponto só. Mas mesmo assim, ainda tenho aqui, num terço da direita, tem um outro elemento que também chama atenção.
mas ele me chamou a atenção, em seguida eu olho todas as linhas convergindo para aquele ponto ali, e tem um espaço em vazio que está a bandeira dos Estados Unidos, onde eu finalizo a minha leitura. Linhas, 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 sempre me levando, né, mostrando, ó, eu tenho muitas linhas da construção, mas tenho espaço azul, dando o quê? Dando uma tranquilidade, dando um espaço de respiro. Então, trabalhar com respiro é importante na foto. A regra dos textos, ela também diz assim, deixe uma área de respiro. Deixe uma área de respiro. O respiro é importante para a minha imagem, senão ela cansa. A não ser que eu queira deixar o meu espectador ali com muita informação, que a minha intenção for dar muita informação. Né? Muitas vezes eu quero conturbar a minha imagem, quero deixar ela mais pesada. Senão, o respiro é interessante. A gente diz que as linhas curvas elas transmitem mais tranquilidade, mas, né, por quê? Sempre que eu estou acelerando um carro, vem uma curva, eu tenho que diminuir a minha velocidade. Com o nosso olhar, a mesma coisa. Enquanto a distância para ir de um ponto da imagem para outro numa linha reta é muito grande, para eu acompanhar a imagem com uma linha curva, eu levo mais tempo. Então, normalmente, elas trazem tranquilidade. Porém, aqui tem vários elementos, um céu dramático, que elas tiram um pouco essa tranquilidade. Então, mesmo que eu use alguns elementos da linguagem que nos dizem, olha só, as linhas curvas trazem a tranquilidade, esses elementos verticais aqui da foto, né? Essa textura dramática, ela tira essa tranquilidade. Para a gente terminar, compor não é criar imagens bonitas, mas sim apropriadas. Como falei há pouco, às vezes, principalmente para um jornalista, ele tem que mostrar algo que não é bonito, mas não significa que ela não possa ser bem composta. São duas coisas diferentes. Dica mais importante, que a gente fala, mas ninguém vê. Antes de clicar, observar o quadro inteiro, não só o assunto principal. A nossa lei, outra regra, nossa leitura da esquerda para a direita, nosso ponto final está aqui embaixo. Preste atenção nisso. Nenhuma regra absoluta. Simplicidade. Nossas fotos elas podem ser simples, não pobres. É diferente. Ser simples é ter o mínimo necessário para a foto. Ser pobre é não ter nem o mínimo para sobreviver para aquela foto. Então, nossas fotos elas têm que ser simples, mesmo que elas tenham muita informação, desde que essas informações elas ajudem a contar a história, mas elas jamais podem ser pobres. Cuidar para o nosso assunto secundário, não brigar com o nosso assunto principal. Isso muitas vezes, eu falei lá na nossa primeira conversa, diante de ontem, faço uma foto super bonita, né, e lá atrás aparece um pacote de lixo vermelho. Ferrou. Só vou olhar lá para aquele pacote vermelho. Esqueço tudo o resto que está acontecendo. Escolher quem é meu centro principal de atenção, para a gente não ficar perdendo, a pessoa não saber para onde olhar, a não ser, de novo, ó, nenhuma regra é absoluta, a não ser que eu queira quebrar isso. Eu quero que a pessoa navegue muito naquela minha imagem. E uma regra bem legal, que a gente esquece muito, não sufocar o sujeito no quadro. O que é isso? Meu quadro termina aqui, colocar o meu sujeito virado para cá. Ó, daqui meu quadro, eu colocar meu sujeito para cá. Não significa ele não olhar para fora, eu estou dizendo deixar ele sem respiro. Tranca a respiração. Olhar para o extracampo, olhar para fora, é muito legal. Tá? Olhar para fora é muito legal. Leva a pessoa, o que será que ele estava olhando? Isso é legal. Agora, deixar a pessoa sem respiro já é bem mais tenso. A não ser que a minha intenção seja essa, que a minha intenção seja dar essa agonia, a pessoa sem o respiro. Evitar linhas horizontais e verticais inclinadas não significa que eu não possa tirar foto com a câmera atravessada. Significa que eu não posso deixá-la levemente inclinada, que vai parecer uma foto torta. Na conversa de antes de ontem, eu falei assim, uma das dicas, tira a foto um pouquinho mais aberta do que tu imaginas a foto final. Com isso, eu posso depois fazer a correção desse ângulo. Então, isso é uma dica que vale bastante.
Para a gente praticamente finalizar, né, essa conversa, estourou em 5 minutos o meu tempo proposto, mas nós não vemos as coisas como elas são, porém, como nós somos. Isso é o mais importante de tudo. Por mais que eu diga algumas regras de composição, a pessoa que vai fazer a leitura da nossa imagem, ela vai ler de acordo com o repertório dela, com o momento dela. Já foi feito experimentos para a mesma imagem para grupos diferentes de pessoas, a mesma imagem. Depois foi perguntado para esses grupos: essa criança está sorrindo? Ela está, ou ela está chorando? Um grupo dizia ela está sorrindo, outro grupo dizia ela está chorando. Foi feito um outro teste. Criança, cenas tristes antes e depois. 100% diz que a criança séria estava chorando. Criança, cenas alegres antes e depois. 100% sempre exagero, né? Mas a grande maioria diz que essa criança estava sorrindo. Então, quando a gente faz uma historinha, a gente tem que pensar que uma foto só não vai contar tudo. O que vem antes dela, isso chama curadoria. O que vem antes dela ajuda a contar toda a sequência. O que vem depois também vai nos colocar dentro daquela história. Beleza? Só para finalizar, né, primeiro eu agradeço ali, quem quiser entrar lá no nosso grupo, depois eu boto ali, quem quiser entrar no grupo do Telegram para fazer algumas perguntas, compartilhar, vou jogar esse vídeo lá no grupo do Telegram, daqui a pouco eu boto ali nos contatos, assim que eu fechar esse vídeo. Tá? Entrem lá, bate-papo, tem várias pessoas aqui que conhecem mais do que eu que estão aqui assistindo, já, com certeza pelas telas que eu vi, tem muita gente que conhece muito mais do que eu. Então, às vezes pode nos ajudar lá também. Tá? Só para finalizar, antes de ontem eu falei sobre tirar fotos tanto na vertical como na horizontal e a gente vê como as histórias são diferentes. Então, uma foto feita na horizontal, né? Olha como eu estou deixando aqui 1/3 com as pessoas, 2/3 com o resto da paisagem. Uma foto feita na vertical. Eu já estou usando, olha, o rio ocupa menos espaço, mas eu estou deixando as pessoas aqui e bastante céu para cima. É o mesmo local, são duas fotos diferentes, são duas leituras diferentes. Eu tenho uma foto horizontal, que conta muito mais de onde esse ambiente é, e tem uma foto na vertical, que ela conta um pouco de onde está esse ambiente, mas ela conta um pouco mais sobre essas árvores secas, sobre esse inverno, sobre isso tudo que está acontecendo nessa foto. Obrigado por esse mais um dia ali, agradeço muito vocês.